Vamos abrir a palavra do Senhor em Atos, capítulo 2. É uma passagem muito conhecida. E eu gostaria de convidar os irmãos, primeiro, para se colocarem de pé. Segundo, quem tem a sua Bíblia aí, eu queria te incentivar a você utilizar a sua Bíblia manual, a você fazer as suas anotações. Para quê? Porque nós estamos vivendo um tempo tão difícil e nós não estamos valorizando o sacrifício para como essa Bíblia, essa palavra de Deus chegou até nós. Então eu queria convidar você e que você esteja com a Bíblia aberta, que nós vamos dar uma passeada em alguns capítulos e versículos. Amém? A partir do versículo 39. Porque a promessa é para todos vós, filhos, e para todos os que estão longe, chamados quantos o Senhor nosso Deus chamar. E os aconselhava e exortava com muitas palavras, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Deste modo, os que acolheram a sua palavra foram batizados, e naquele dia juntaram-se a ele quase 3.000 pessoas. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em cada alma, em cada havia temor, e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos. Todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai de amor e bondade, Senhor Deus e eterno Pai, Criador dos céus e da terra, no qual enviou o seu Santo Filho, Jesus Cristo, para nos salvar. Mediante a Tua palavra que foi lida, Senhor, eu te peço que tenha a aplicação, Senhor, na minha vida, e, Senhor, eu quero compartilhar com meus irmãos. E eu trago, Senhor, uma porção muito pequena, e eu sou dependente de Ti. E que nessa noite, Senhor, a Tua palavra, o Teu Espírito, Senhor, venha ministrar através da minha vida, e que eu seja, Senhor, um porta-voz, um arauto, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Senhor, nos perdoa os nossos pecados, nos lava, nos torna mais alvo do que a neve, para que possamos, Senhor, nessa noite, leva, Senhor, cativa a nossa mente, captura o nosso coração e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Queridos, aqui é o início de uma jornada de 2.000 anos. A igreja tem aproximadamente 2.000 anos. E muitas das vezes nós não valorizamos a comunhão, não valorizamos os ensinamentos. E hoje nós temos uma Bíblia, que é um compêndio de livros, ou seja, existem vários livros, 66 livros aqui, para nós podermos estudar. Só que naquela época, eles só tinham até o quê? Até Malaquias. Porque a partir dali, era tudo novo. Veio quem? O Deus vivo, encarnado, Jesus. E através dos seus ensinamentos, através da Torá, através dos profetas, eles começaram a dar continuidade. Você vê que o discurso de Pedro começa para que haja um avivamento. Qual é? Ele começa a pregar Joel 2. E eu quero dizer, amada igreja, nessa noite, que o que vai acontecer na terra, o que está acontecendo, chama-se
a preparação para o arrebatamento da igreja. O Senhor tem nos chamado, tem nos exortado para nós estarmos atentos. Nós entramos já no período do princípio das dores. Qual é a diferença entre o princípio das dores e a grande tribulação? Eu vou falar, as mulheres vão entender melhor do que os homens, porque as mulheres geralmente que ficaram grávidas, né, vão entender o que é dor de parto. Ela começa até nascer a criança. Assim é a dor que nós estamos vivendo hoje. Só que a igreja de 30 anos atrás, de 50 anos atrás, não imaginaria do que nós estamos vivendo hoje. Só que nós estamos vivendo duas coisas. Nós estamos vivendo uma apostasia muito grande, nós estamos vivendo um esfriamento muito grande, nós estamos vivendo muita gente falando bobagem, muita gente pegando versículos isolados, contextos isolados, pessoas que o tempo todo estão refrutando dízimo, oferta, congregar, o tempo todo as pessoas estão tentando desvirtuar e tira o nome de Deus e começa, porque o nome de Deus não é mais Elohim, não é o Senhor Jeová, não é o Senhor Chamar, ou seja, Deus se apresenta desde Gênesis, Apocalipse, cada momento Ele dá um nome. Por quê? Porque Ele é Senhor, Criador de todas as coisas. Ele quer ser conhecido por os problemas, e ele vira, olha, aqui eu sou o Criador, mas aqui eu sou o Deus contigo, aqui eu sou o Deus, a tua bandeira, eu sou o Deus que te guarda, eu sou o pastor, Salmo 23, eu sou aquele que guarda a tua casa, Joel 2, então o que acontece? Nós precisamos voltar para a Bíblia. Quando o irmão Leandro estava lendo o Salmo 51, na minha versão, que é NVI, achei interessante que tem muito a ver com o que nós estamos falando, e aonde ainda não entrei, aonde o Senhor colocou no meu coração. No 17, que diz assim: sacrifício aceitável para Deus é espírito quebrantado. Ó Deus, tu não desprezarás um coração quebrantado e arrependido. Existe um engano muito forte, porque diz que arrependimento é só uma vez para aceitar Jesus e acabou. Arrependimento é diário. Aonde eu encontro isso? 1 Coríntios 11, 23. A partir que o apóstolo Paulo começa a fazer o quê? A ministrar a santa ceia, ou a ceia, e ele diz o quê? Examine-se cada um a si mesmo. Para quê? Para que o Senhor não venha disciplinar. Então, queridos, o autoexame, ele é diário. O arrependimento, ele é diário. E aí, o que eles estavam ensinando? Não só os profetas, mas os ensinamentos. Agora vamos para Mateus capítulo 5. Aonde que Jesus vem apertando os nossos parafusos, colocando, ajustando, porque eu quero te dizer uma coisa: o que eu sinto não diz nada, as minhas emoções não dizem o que eu creio, as minhas emoções, os meus pensamentos, eles são contrários a Deus. A nossa carne, ela milita contra o Espírito. A nossa carne, ela quer fazer tudo que é ruim, tudo aquilo que me leva distante de Cristo. Mas quando eu estou mortificando a minha carne, a igreja desaprendeu. Ela fala que ela se converte,
crucifica, mas depois ela desce da cruz. E aonde que nós vemos isso? Na falta de amor. O ensinamento básico qual é? São 2 mandamentos. A igreja conhece. Quais são os 2 maiores mandamentos? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Na nossa boca é muito bonito, no dia a dia que é difícil. E só pela graça, só pelo Espírito, que nós podemos conseguir. E quando, capítulo 5, versículo 1, quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximou. E ele começou a ensinar, dizendo, gostaria que você prestasse atenção nisso. Bem-aventurado os pobres de espírito, pois eles é o reino dos céus. Bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois ele é o reino dos céus. Bem-aventurado quando vos insultarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa, alegrai-vos e exultai, porque vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas, viveram antes de vós. E aí nós olhamos para isso, para esse sermão, e não termina, ele começa aqui e termina no capítulo 7, é todo um sermão, o sermão mais longo de Jesus, e aí ele começa a nos mostrar o que os teólogos dizem, não, mas é importante você ter, só que não havia um entendimento de que isso daqui é um sentimento completo. Como é que você consegue ter um coração aquebrantado se você não tem, se você é arrogante, se eu sou arrogante, se eu muitas das vezes confio no meu conhecimento e não no conhecimento da palavra de Deus. Não tem nada de errado você estudar, aprender, você se aprimorar, você se aperfeiçoar, não tem nada de errado. O problema é quando nós colocamos a nossa confiança no nosso braço, na nossa força, no que eu posso fazer, não daquilo que Deus me deu e daquilo que Deus vai fazer através da minha vida. E ele diz que quem tem esse coração quebrantado, contrito, o que acontece? É dele o reino dos céus. E aí ele diz, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. E muitas das vezes, eu te pergunto, quantas vezes você chorou a dor do teu próximo? Quantas vezes você chorou a dor da sua família? Quantas vezes você chorou por si mesmo, por não estar conseguindo fazer aquilo que o Senhor quer? Isso, eu me autoanalisando, quando eu comecei a ter esse entendimento, quando eu recebi o puxão de orelha do Senhor, me mostrando que eu estava apenas achando que a bem-aventurança, a felicidade, porque todo mundo está em busca da felicidade. Nós vivemos uma geração que quer ser feliz a todo custo, sem norma, sem regra, sem nada. Eu preciso ser feliz, eu preciso ser isso, eu preciso ser aquilo, eu preciso conquistar, mas não tem limite, não tem simplesmente controle sobre nada. E aí o Senhor diz assim, olha, começa primeiro, tem um coração aquebrantado, um coração que não confie em você mesmo, mas seja dependente de Deus. E aí ele começa,
Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Humildade não significa pobreza. Humildade é você ter um coração manso. Moisés era um cara que era complicado. Quando a gente olha para Moisés, ele primeiro não tinha uma identidade própria. Segundo, era um general de guerra, sanguinário. Depois descobre que ele é hebreu. Embora ele não fizesse parte da ascensão de sucessão de Faraó, mas ele era um príncipe. E ele tinha todas as regalias. Nós encontramos em Hebreus 11, que diz que ele deixou tudo, deixou toda a riqueza, deixou tudo no Egito para agradar a Deus, porque ele confiava em algo sobremodo maravilhoso. Aí eu te faço uma pergunta, eu e você, se nós tivéssemos um convite, se nós tivéssemos hoje em nossa conta um trilhão, era mais ou menos o que ele teria, ele não tinha carência de nada. Nós estamos assim só imaginando do limite dele, e ele renuncia a tudo aquilo, o poder, a liberdade, ele renuncia a tudo aquilo para viver, para ser maltratado junto com o seu povo. É um negócio que é só Deus. E aí ele vai e passa 40 anos no deserto, e Deus começa a tratar com ele 40 anos depois. Olha quanto tempo Deus teve que esperar Moisés se aquebrantar, e lá na frente, e aí Deus fala assim: eu não vou desistir de você não, Moisés. E aí Moisés vai, sai, leva o povo, atravessa o Mar Vermelho, vai conquistando, aí passa lá 40 dias com o Pai, vai recebendo tudo de Deus, recebe a tábua da lei. Aí quando ele desce, fica irado, quebra a pedra. Ele poderia ter ficado irado, mas não precisava quebrar aquilo que Deus deu a ele. E ele foi e quebrou. E aí depois teve que fazer tudo de novo. Queridos, no final, o que a Bíblia fala? Que Moisés era o homem mais manso da terra. Tem noção da grandeza, do poder de Deus na vida desse homem? E é isso que Deus espera de mim e de você. Humildade não é simplesmente, humildade é você se colocar, é você dar uma resposta com sabedoria, não com arrogância, não com altivez, não se achando importante. Muitas das vezes as pessoas hoje, é comum, né, as autoridades, você sabe com quem está falando, né? Já pensou Jesus lá, o Pilatos interrogando Jesus: você sabe, você é Jesus, você é o Filho de Deus? Aí ele fala assim: não, tu dizes. Ele poderia dizer: não sou. Por quê? Está achando que eu sou o quê? Eu sou o Cristo, rapaz, sou o Filho de Deus, você quer ver? Desce um raio aqui, não sei o quê, né? Mas ele não, ele humildemente, tu dizes. Ele sempre responde, e Jesus, ele o tempo todo vem nos mostrar o quê? Que o caminho excelente é o amor. Aí ele fala: os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Justiça não é você ficar: Senhor, faz justiça aqui, ó. Meu irmão me olhou de cara feia, desce um raio sobre ele. Parece Tiago e João, né? Senhor, olha, nós entramos naquela cidade ali e eles não quiseram nos aceitar, não. Vamos orar para mandar raio, vamos consumir aquela cidade?
É isso, não é assim não. Não é assim, não é assim que funciona. Porque já pensou assim, se Deus fosse nos tratar o tempo todo com a nossa justiça, estaríamos mortos, sem dúvida. E aí ele vai e ele continua, e as pessoas ficam assim sem entender que caminho é esse, como é que eu chego a isso? E ele fala assim: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Quando você, toda vez que você, o que é misericórdia? É você postergar, é você se colocar no lugar daquela pessoa. Você, em vez de tecer um juízo, você se coloca naquele lugar e age: não, eu não vou fazer isso. Vamos ver o que Deus vai fazer. Vamos orar para que Deus faça a obra na vida dele, na vida dela. É muito difícil, mas a gente precisa. Nós somos o sal da terra, nós somos luz do mundo, e o Senhor nos chamou para isso. O Senhor tem nos chamado para isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão filhos de Deus. O que é ser pacificador? Toda vez que nós vemos, você viu, a irmã Gorete estava assim, assado, não sei o quê. Aí, que isso, irmão? A irmã Gorete é uma bênção. Não sei o que, não. O irmão viu mal, a irmã viu mal. Então, o que é ser pacificador? É ser aquela pessoa que se coloca no meio para apaziguar a situação, não para inflamar. E o Senhor gosta disso. E Ele diz o quê? Serão chamados do quê? Filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça. Que justiça é essa? A justiça de Deus, a justiça do reino, que é você não se corromper, é você não ceder às tentações desse mundo. Nós vimos aqui as duas que tiveram um encontro com Deus. É muito show você ter um encontro com Deus. O problema é perseverar no encontro com Deus, nesse encontro diário, nesse encontro, na bênção que ela é, que o Senhor nos ensina na oração sacerdotal. O que? Você entra no teu quarto, mas eu não tenho quarto. O quarto é um local que você possa ficar. A mãe de John Wesley, ela tinha 9 filhos. Aonde era o secreto dela? Ela sentava na sala, pegava um lençol, jogava sobre a cabeça e falava para os filhos: agora é hora de eu falar com Deus. E ela ficava quietinha ali, orando, e ninguém incomodava. O secreto dela era ali, ela não tinha outro lugar. É onde você consegue. Se você consegue fazer isso no banheiro, eu consigo fazer isso no carro, eu consigo fazer isso na cozinha. Não existe um local próprio, mas é um local que você possa estar a sós com Deus, falando com Deus. Pode ser na varanda, pode ser numa rede, não importa. Ele quer é que você tenha comunhão. Existe bênçãos para quem o busca todos os dias, mas existe bênção, Salmo 133, que é na coletividade. É na coletividade. Nós estamos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus. Você não sabe o que Deus está preparando para você, por você estar aqui cultuando e ouvindo a palavra de Deus, no que eu estou também recebendo. E aí ele começa, alegrai-vos e exultai-vos, porque a vossa recompensa é grande, porque assim como perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Vamos para o versículo 7, capítulo 7, versículo 24. Aí o Senhor começa agora a apertar o parafuso na minha vida, e está apertando na tua, se você quiser, se você deixar. Ele diz assim: todo aquele que ouve as minhas palavras e põe em prática é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha.
E a chuva caiu, os rios se encheram, e os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçado na rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não a põe em prática, serão comparado homem insensato que edificou sobre a areia, a casa sobre a areia, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força naquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir, disse esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, pois ele ensinava com quem, não como os escribas, mas com autoridade. Agora vamos dar um pulo no livro de Gálatas. Eita! É o Gálatas aí, né, irmão? Fugiu. Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 16. Mas eu afirmo, andai pelo Espírito, e nunca satisfareis o desejo da carne, porque a carne luta contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Eles opõem-se um ao outro, de modo que conseguir fazer o que queres. Mas se sois guiado pelo Espírito, jamais estás debaixo da lei. As obras da carne são evidentes, ao saber, imoralidade, impureza, indecência, idolatria e feitiçaria, inimizade, rivalidades, ciúmes, ira, ambição, egoísta, discórdias, partidarismo, a inveja, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes. Contra essa vos previno, como já preveni antes, os que praticam não herdarão o reino de Deus. É o Senhor que está falando, não sou eu só estou apenas... Eu tenho que me avaliar o tempo todo para ver se as coisas aqui não começam a fluir na minha vida errado. Porque não adianta ela fluir e eu não corrigir, e eu não submeter ao Espírito Santo. E ele fala, mas o fruto do Espírito, aí vem, você entende o fruto do Espírito como uma tangerina, que tem vários gomos, mas é o fruto, não são os frutos, senão seria os frutos, é o fruto. O que é o fruto? É uma coisa só. Então não dá para você ter uma coisa e não ter outra. E ele diz assim, é o amor. Que amor é esse? O amor ágape, o amor que vem de Deus. Ele é um amor sobrenatural, ele é um amor que nos faz olhar para as pessoas e ter misericórdia onde que nós olhamos, onde nós colocamos, quando nós vemos a injustiça com as pessoas, nós nos compadecemos delas e nós podemos ajudar, estendemos as mãos. Queridos, a gente chora. Quantas vezes, de um período para cá, 2017, nós temos visto muitas mudanças. 2020, houve uma mudança no mundo espiritual, mudança de potestades entre as nações. Nós estamos vivendo um preparo para o anticristo. Mas o anticristo não é só uma pessoa, é um espírito que ele permeia a terra toda, e é tudo que é contra Deus, é tudo que é contra princípio, é tudo que é contra a família, é tudo que é contra a Bíblia. Hoje você começa a fazer tudo que agrada ao Senhor, você leva o nome de quê? De radical. Você não concorda com algumas práticas sexuais, você é homofóbico, você é isso, você é aquilo,
as pessoas querem te cancelar. Hoje a moda é cancelamento, né? Então as pessoas vão para a internet e te arrebentam para destruir teu nome, destruir tudo. Uma vida que você passa construindo, mas a Bíblia me garante que se fizerem isso e eu estiver na postura, estiver dentro da palavra, eu vou ser bem-aventurado. E aí ele continua: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade e domínio próprio. Contra estas coisas não existe lei. Ou seja, quando você recebe o fruto do Espírito, você recebe tudo isso. A alegria é do Senhor, que é a nossa força. A paz que excede todo entendimento, não é a paz que eu tenho porque tudo me vai bem, mas é uma paz porque eu tenho a certeza para onde eu vou, que o céu me espera, que a minha casa celestial já está pronta, o Senhor está preparando. É isso que a igreja precisa voltar a ter em mente. Para finalizar, vamos abrir na Revelação, Apocalipse. Eu amo esse livro. É um pouquinho difícil de entender, mas quando a gente começa a aprender, ele se torna muito gostoso, porque nos mostra o futuro da igreja, nos mostra como estamos e como iremos viver. Capítulo 1, versículo 18. O Senhor Jesus aparece ao apóstolo João na ilha de Pátimo, e ele disse: eu sou o que vive, fui morto, mas agora estou aqui, vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Aleluia, aleluia. Você entendeu? Você não entendeu? Se você entendesse, você dava glória, levantava, pulava e falava assim: glória a Deus, o Senhor tem a chave da morte. Significa que a morte não pode me tocar, porque a não ser que o Senhor mande. Aleluia. Apocalipse 17, eu não marquei o versículo. Aí, marquei na outra Bíblia. Bênção pura. Oh, Jesus, me ajuda. Eu vou ficar devendo esse versículo, que ele fala que aos que venceram com o Cordeiro, 14, combaterão contra o Cordeiro e os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Os que estão com ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. Os chamados, Deus chamou a todos, mas poucos responderam. Os eleitos, quem são os eleitos? São todos aqueles que conseguem entender o chamado de Deus e se coloca: eis-me aqui, Senhor, olha como eu estou, mas eu me entrego para que o Senhor faça a sua obra e me use. E os fiéis, você tem sido fiel ao Senhor? Você tem sido fiel à sua igreja? Você tem sido fiel ao seu pastor? Você tem sido fiel à sua casa? Você tem sido fiel à sua família? Você tem sido fiel à Bíblia? Você tem sido fiel aos princípios? Se não, não precisa responder para mim, mas a oportunidade é hoje. Senhor, olha, eu sou infiel, mas eu quero ser fiel. Eu quero ser fiel. Eu quero reinar contigo. Eu quero vencer junto contigo, porque o Senhor só vai dar um sopro e Satanás vai ser lançado
no abismo. Aleluia. Depois nós vamos para o novo céu, nova terra, nova Jerusalém, e nós vamos viver com um corpo glorificado igual ao dele, e aí vai ser tremendo. Aleluia. E nós vemos isso, o apóstolo Paulo era um homem que fala o capítulo 9 de Atos, que quem era o apóstolo Paulo, ele era um homem que inspirava medo, terror e sangue, violência. Ele é transformado no capítulo 9, passa 3 anos num seminário intensivo, direto com o Senhor Jesus, porque ele fala no versículo 11, capítulo 11, 1 Coríntios 11, 23, porque eu recebi do Senhor. Ele não recebeu dos apóstolos, ele não recebeu de ninguém, ele normatizou toda a nossa teologia, são as epístolas paulinas. E no final, que eu acho lindo, quando ele vai para Roma, ele fica preso, concluindo e fechando. Ele fica 2 anos na casa de um general, um centurião chamado Maurício, e ele ama. O testemunho dele é tão grande que aquele homem começou a ser transformado. Os soldados começaram a se converter. O Império Romano foi o império mais sanguinário da face da terra. Eles eram preparados para matar, roubar e destruir. Eles não tinham misericórdia. E você encontra, para ser um general, tinha que ter participado no mínimo de 3 guerras, de 3 conquistas. E esse homem estava aguardando o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo vai tomar café com ele, está na casa dele, e ele sai com o apóstolo Paulo para encontrar com seu carrasco. E ele começa, e ele fala lá, 1 Coríntios 13, o amor, o amor, o amor. Olha lá, 1 Coríntios 13, um homem que inspirava violência, um homem que cheirava sangue, de tão religioso, que ele achava que quem não cultuava a Deus da maneira dele, merecia ser morto. Quantos de nós somos assim? Não, mas você está naquela igreja daquela maneira, você tem que estar de terno e gravata. Não, você... Não, não. A gente julga muitas pessoas, e a Bíblia fala, não julgueis para não ser julgado. Nossa, quando eu julgo o irmão, o próprio Deus me julga, porque eu abro a oportunidade de Deus me julgar, porque eu estou me colocando no lugar de juiz. E quem é juiz? O Senhor. Ele é justo e Ele é fiel. Amém, queridos? Então, o convite dessa noite, qual foi? Mudar o nosso coração para o amor, mudar o nosso coração para um caminho sobremodo excelente. E eu queria convidar o pastor Anderson para estar aqui orando. E eu quero me colocar à disposição, e eu quero dizer aos irmãos, eu gostaria que os irmãos fechassem os seus olhos nessa noite. Queridos, sempre quando existe uma ministração, a ministração ela precisa ser pessoal. Não adianta você olhar para o vizinho, para o teu irmão, cada um sabe como está espiritualmente. E se você quiser receber uma oração, eu quero ser assim, eu quero ser transformado, eu ainda julgo, eu ainda não tenho misericórdia, eu ainda tenho partidarismo, eu ainda sou glutão, eu ainda tenho pecados nas áreas, porque a tentação ela pode vir, irmãos. Você não tem como impedir do passarinho pousar na tua cabeça. Sentimentos vêm sobre nós como seta, mas você pode impedir dele construir ninho. Você pode impedir dele crescer
e fazer com que aquilo venha se tornar um pecado. Amém? Pastor Anderson.